Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje, vídeo de sábado, vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre puxando um pouco para a Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o orçamento da União para o ano de 2020 e a gente vai entender por que isso é tão importante para a Bolsa de Valores. Agora em 2019 a gente viu como a Bolsa subiu quando foi aprovada a reforma da Previdência. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como é importante que a gente aprove a reforma tributária também, para a gente finalmente acabar com o tal do déficit primário que existe no Brasil hoje. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também com os amigos, não deixem de acionar aquele sininho. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é esses estatísticas fiscais, a nota para a empresa do próprio Banco Central do Brasil, mostrando o resultado primário aqui, né? Quando a gente tem um número negativo, a gente tem um superávit, e quando a gente tem um número positivo aqui, na verdade, a gente tem um déficit primário. Para quem não entende o que é o déficit ou superávit primário, é exatamente as receitas menos as despesas do governo, sendo que não inclui aí os juros da dívida pública. Então, é exatamente a receita menos as despesas daquelas coisas mesmo que o governo ele usa para gastar, sem incluir as receitas ou as despesas financeiras. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que no acumulado de 12 meses, tá? Para a gente ficar um pouco mais rápido o vídeo, a gente tem aqui ó, que o setor público teve 89 bilhões de déficit primário, sendo 104 bilhões do governo central. Tá? A gente tem aqui 12 bilhões de reais dos governos regionais e 2 bilhões de superávit, tanto governos regionais quanto empresas estatais acumulados em 12 meses até outubro de superávit. Vocês veem aqui que tem um pulo muito grande do acumulado 2019 para o acumulado em 12 meses até outubro. Isso aqui é por causa do 13º de servidores. Dezembro é um mês que historicamente tem um déficit bastante grande, sempre foi assim por causa do 13º, você não, e dos funcionários e também dos aposentados e pensionistas. Você não tem uma arrecadação do dobro do valor, mas você tem 2 salários a serem pagos. Tá? Aqui a gente vê a parte de juros do Brasil. O Brasil pagou menos juros no acumulado de 12 meses, porque a Selic caiu, porque as taxas de juros futuros caíram, mas isso aqui não vem ao caso do déficit primário. O que eu quero mostrar para vocês agora é exatamente a proposta do governo, o plano, né, o PLOA. Isso aqui vocês conseguem baixar do próprio site do Planalto, que é o orçamento público para 2020. A gente vai comparar com o de 2019. Para vocês terem uma ideia, o orçamento total tem uma proposta de 3,8 trilhões de reais, sendo 2,44 trilhões de orçamento fiscal, 1,25 trilhão de Seguridade Social, não confundir aqui apenas com Previdência, que a gente está falando da Seguridade como um todo, e 122 bilhões de investimentos em empresas estatais, ou seja, empresas que são controladas pelo governo e que ele faz esses investimentos. A primeira coisa que é importante a gente observar são as projeções econômicas para 2020, são as premissas. Assim como quando eu calculo o preço justo de uma ação, é importante, antes de tudo, você ver as premissas que eu usei, a gente tem que olhar as premissas que o governo usou. Então, inflação acumulada 3,9%, é mais ou menos o que o mercado está esperando. Inclusive, o mercado espera um pouco menos. Crescimento real do PIB 2,2%. Já existem pessoas falando que vai crescer mais do que isso, então pode ser que inclusive o resultado melhore. Taxa de câmbio de R$ 3,79 deve ficar maior, e ficando maior a taxa de câmbio, por incrível que pareça, ajuda o Brasil por causa das reservas que o Brasil tem. Hoje o Brasil tem mais reserva
cambial em dólar, né? Mais reserva cambial em moeda estrangeira do que dívida em moeda estrangeira. Então, um dólar maior ajudaria o resultado do governo. Taxa de juros de 5,6% ao ano, mercado todo achando que vai ser inclusive menor, então pode ajudar aqui os juros. Salário mínimo de 1.039. O que eu tenho para dizer aqui é que são projeções extremamente conservadoras, e quando a gente olha para o ano passado, a gente vê que ano passado, em 2019, a gente teve também projeções conservadoras. Ó, você vê que a inflação ficou abaixo disso, provavelmente vai ficar. A taxa de câmbio acabou ficando acima, a taxa de juros ficou abaixo disso. Só o crescimento do PIB que não conseguiu chegar, que deve ficar em 1,1% ou 1,2%. Tá? Então é importante fazer isso. Na época da Dilma a gente tinha um problema, porque ela projetava 4%, por exemplo, e de crescimento do PIB, o crescimento do PIB vinha 0 ou vinha 1, e aí o Brasil tinha um grande problema, porque na hora que você projeta que o crescimento do PIB vai ser 4%, por exemplo, e ele vem 1, na verdade o que você está projetando é que aquelas receitas do imposto que teria se crescesse 4%, elas não acontecem, então você acaba tendo um déficit muito maior. Então ser conservador nessas projeções é muito bom. Tá? Aí a gente continua aqui nas nossas andanças aqui para a gente dar uma olhada. E aí a primeira coisa que a gente vê é despesas obrigatórias, 1,679 trilhões no PLOA 2020, quer dizer, são 1.679 bilhões, né, no projeto de lei orçamentária aqui para o ano de 2020, e despesas discricionárias, que são aquelas cuja execução depende da avaliação ou escolha que o governo faz acerca da conveniência e da oportunidade de sua realização, só 89 bilhões. O que acontece é o seguinte, o Brasil, desde o Temer, ele fez uma regra, fez uma lei em que o governo ele não pode gastar mais do que a inflação que cresce no período, exatamente para reduzir as despesas. Só que você tem algumas despesas que são obrigatórias que crescem acima da inflação. Então, para você compensar isso, você diminui aquelas despesas que são discricionárias, quer dizer, aquelas despesas que o governo poderia escolher alguma coisa extra para fazer. Então, essas despesas discricionárias estão cada vez menores. Quando a gente olha aqui 2019, por exemplo, a gente vai ver que a despesa discricionária era maior, né? A gente vê aqui que tinha 112 bilhões de orçamento 2019 para isso, enquanto isso as despesas obrigatórias eram de 1 trilhão 589 bilhões. Então a gente vê que as despesas discricionárias caíram e as despesas obrigatórias subiram aí em 6 a 6,5%. Aí a gente vem aqui para a parte da receita e despesa primária e para a receita financeira e despesa financeira. Essa receita primária e despesa primária é que é aquela meta do déficit primário que o governo tem. E eu confesso que eu fiquei um pouco chateado de ver aqui um déficit esperado de 124 bilhões. A gente mesmo acabou de ver aqui que nos últimos 12 meses o governo está com 104, mesmo o setor público 89 bilhões. E aqui a expectativa é de um déficit de 124 bilhões. Porque a gente tem um aumento grande aqui em benefícios da Previdência Social, que no ano passado eles eram de 637 bilhões, agora estão passando aqui para 682,7 bilhões, ou seja, um aumento de 45 bilhões mais ou menos. O pessoal em encargos aumentou 12%, 13%. Tá? Despesas discricionárias caíram, as transferências intragovernamentais são aqueles impostos que são dos estados ou municípios, mas que é a União que arrecada, então ela precisa repassar. Além disso, a gente tem outras despesas obrigatórias. Quer dizer, o Brasil vai arrecadar com impostos, taxas, contribuições 1,644 trilhões, mas vai gastar 1,768 trilhões. Se o PIB vier maior do que aqueles 2,2, pode ser que essa receita aqui fique um pouco maior do que esse. Então, o que você faz para compensar esse déficit? Você precisa gerar uma receita financeira maior do que uma despesa financeira. Ou seja, você precisa tomar dívida. Então, você tem aqui 1 trilhão de rolagem de dívida. Quando você vai lá no ano passado, essa rolagem de dívida foi só de 758 bilhões, quer dizer, aquela dívida que vence
e aí você emite uma nova dívida no mesmo valor, mas com um prazo mais prolongado. E além disso, aqui a gente tem mais R$ 1 trilhão de dívidas no total. Sendo que esse 1,9 trilhão de reais, muito pouco significa realmente amortização. Inclusive, a gente vê aqui, 415 bilhões são relativos ao pagamento de juros e só 234 bilhões à amortização da dívida. Essa última parcela é que permite a redução do principal da dívida. Então, quando a gente vê aqui que o Brasil vai gastar 1,9 trilhão de despesa financeira e só em torno de 12% do total, ou seja, 234 bilhões, é que é para amortizar a dívida, a gente vê como a situação do Brasil é difícil e como é importante a gente ter uma reforma tributária também que consiga equacionar principalmente essa parte daqui para que o Brasil não precise gerar tanta despesa financeira aqui. E isso porque a taxa de juros do Brasil está baixa, né? Agora, a gente viu ali que as projeções econômicas falam de uma taxa de juros de 5,6% ao ano. Se essa taxa de juros ficar em torno de 4,5% ou 4,75%, pode ser que esses 415 bilhões de juros aqui sejam valores muito menores do que esses que o próprio governo orçou, que poderia ajudar o Brasil no futuro. E aí a gente entra na regra de ouro. O que é a regra de ouro? Uma norma para a elaboração e gestão orçamentária. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital são vedadas pela Constituição Federal. Então a gente vê aqui que a gente tem uma receita de operação de crédito estimada em 1 trilhão 830 bilhões, as autorizadas na Lei Orçamentária Anual 1 trilhão 463 bilhões e tem 367 bilhões que são insuficientes, ou seja, o Congresso vai ter que aprovar esse crédito suplementar. Tá? No ano passado, essa aprovação era menor, esse valor. Então, é outro indício também que está um pouco mais devagar. Ano passado era 258 bilhões esse total. Tá? E finalmente aqui a última coisa que eu queria mostrar para vocês da proposta são os ministérios, né? Para onde vai todo esse dinheiro aqui? Então a gente vê aqui, por exemplo, vamos pegar aqui os principais. A gente tem educação esse ano com 108 bilhões e a gente tem saúde com 116 bilhões. No ano passado, a gente vai ver aqui que saúde era um pouquinho menos, 114 bilhões, se eu não me engano. Aqui a gente vê 114, então subiu 1%, 1,2%. Vocês vejam que as despesas obrigatórias, né, aquelas despesas de salário, de previdência, etc., estão subindo 6%, 4%, 5%. Enquanto isso, o orçamento da saúde, por exemplo, sobe 1%. Quando a gente vai aqui para a educação, era 114 bilhões. Agora, nesse próximo ano, é 108. Quer dizer, o da educação está diminuindo. Quando a gente vem, por exemplo, para desporto e lazer, que é um ministério pequeno, 424 milhões. No ano passado tinha um valor muito maior, quase o dobro, 815 milhões. Quando a gente vem aqui, por exemplo, para saneamento, 458 milhões. É um valor bem pequeno também. Isso no ano passado. Quando a gente vem aqui para esse ano, 423, também caiu aqui 5, 6%. Então a gente tem aqui algumas amostras, né, que o Brasil ele está usando dinheiro para despesas obrigatórias e acaba que falta para alguns lugares que teriam que ser mais obrigatórios, assim, vamos dizer, mais que talvez trouxessem um benefício maior para a população. Aí a gente tem aqui assistência social, 92 bilhões. No ano passado, a assistência social também era 92 bilhões.
Quando a gente vem aqui agricultura, ó, que também é grande, 26 bilhões no ano passado, e esse ano a gente vê aqui 25,9, também caindo um pouco. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar é, vocês percebam que os orçamentos dos ministérios eles estão diminuindo para cobrir ali a questão da previdência social, para cobrir a questão dos salários também, para cobrir transferências entre estados, e as despesas discricionárias estão caindo cada vez mais. Bom, gente, esse ano a gente passou pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai trazer uma grande economia para o Brasil em 10 anos, mas nos primeiros 4 anos ela economiza pouco. Por isso que a gente ainda não consegue ver isso no projeto de lei desse próximo ano e nem vai ver em 2021 nem nada disso. E o que a gente deve ver agora para 2020 é uma discussão grande em torno da reforma tributária. Tá? O que a gente vê aqui é que o Brasil ele precisaria arrecadar 125, 130 bilhões de reais a mais. Então, se você imagina, faz uma conta assim, que se o Brasil conseguisse ter um PIB 400 bilhões de reais maior, e ele tiver aí uns 30 e poucos por cento de imposto, ele conseguiria esses 120, 125 bilhões. Então, 400 bilhões hoje dá em torno de 5,5% a 6% do PIB. Então, quer dizer, se o Brasil, teoricamente, né, porque não vai conseguir isso, ele pudesse, ao invés de 2,2%, crescer ano que vem 8,2%, ele estaria resolvido. Então, o que o Brasil precisa? Ou ele precisa economizar, que é o que ele vem fazendo, ou ele precisa crescer nos próximos anos mais do que essa previsão de 2%, 3%. Porque aí sim o Brasil ele depois vai poder voltar a fazer investimento, a ter mais despesa discricionária e vai começar a fazer efeito da reforma da Previdência. A outra opção seria criar novos impostos, aumentar, o que nunca acaba sendo bom, né? A gente sempre tem problemas com isso, a gente sabe que quando aumenta imposto, principalmente para dar para o governo, que é algo ineficiente, a gente não tem uma contrapartida boa na economia, a gente vê um crescimento cada vez menor e a gente percebe isso. A carga tributária no Brasil vem crescendo ao longo dos últimos 50, 60 anos e a gente vê que a taxa de crescimento do Brasil está cada vez menor. Enfim, pessoal, agradeço a todos por estarem assistindo, peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também. Agora a gente tem o nosso último dia de bolsa desse ano, agora segunda-feira, um dia que deve ter pouca movimentação, dia 30 de dezembro. O ano já terminou praticamente e eu agradeço todo mundo que ficou comigo nesse período todo. Também aproveito para dar um feliz ano novo para todos e ano que vem vamos aí tentar partir para cima e ter outro ano incrível como esse, principalmente com bastante aprendizado. Abraço a todos, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau.